Sejam bem-vindos ao Moleque Artesão, o seu canal de crochê. Na videoaula de hoje, nós vamos confeccionar a peça tampa do vaso. Essa linda peça ficou medindo 48 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. A lista de materiais para confeccionar o jogo todo está na descrição do vídeo. Aqui em cima, na parte superior do vídeo, você encontra o link para a parte número 1 da confecção do jogo. E vamos para o passo a passo. Inicie o trabalho construindo um cordão com 35 correntinhas. Então, eu laço e faço a minha primeira correntinha e continuo até totalizar 35. Trabalhei o meu cordão de 35 correntinhas e agora eu conto 4 correntinhas voltando atrás. 1, 2, 3, 4. E na quarta correntinha eu laço e trabalho um ponto alto. Trabalhei aqui um ponto alto e essas 3 correntinhas eu também considero como um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. Continuo trabalhando um ponto alto para cada correntinha até o final das minhas correntinhas. Chegando lá no final, eu vou ter 33 pontos altos. Trabalhei a minha carreira de número 1, fazendo 33 pontos altos, considerando as 3 correntinhas do início como um ponto alto. Para fazer a carreira de número 2, eu viro a minha peça e trabalho o meu primeiro ponto alto. Para trabalhar o meu primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo no primeiro ponto da carreira e uma correntinha. Se você está acostumado a fazer 3 correntinhas, não tem problema, pode fazer que também dá certo. E trabalho mais um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Dessa forma, eu fiz 2 pontos altos no primeiro ponto da carreira de base. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base até chegar no final. Chegando no final, eu volto para orientar como vamos fazer o próximo aumento. Cheguei aqui no final da minha carreira de número 2 e vou trabalhar 2 pontos altos nesse último ponto. Então, aqui eu laço e trabalho um ponto alto, pegando 2 laçadinhas do ponto da carreira de base. E trabalho mais um ponto alto nesse mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, a carreira de número 2 ficou com um total de 35 pontos altos. Viro meu trabalho e vou trabalhar a carreira de número 3, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, aqui, trabalhei o meu primeiro ponto e continuo fazendo meus pontos altos até o final da carreira. Então, aqui, eu também vou trabalhar 35 pontos altos. Note que eu não fiz aumento no meu primeiro ponto alto e também não vou fazer aumento no último ponto alto. Vou trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei a minha carreira de número 3, fazendo 35 pontos altos. Então, eu fiz ponto alto sobre ponto alto. Viro a minha peça e inicio a carreira de número 4, trabalhando um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, eu fiz um aumento no primeiro ponto da carreira de base e vou continuar trabalhando pontos altos até chegar no final da minha carreira. Então, aqui eu faço um ponto alto
para cada ponto alto da carreira de base. E chegando no final, eu mostro como vamos trabalhar o aumento. Cheguei no final da minha carreira de número 4 e aqui eu trabalho 2 pontos altos no último ponto, fazendo um aumento. Então, eu trabalho meu primeiro ponto alto e faço mais um. Então, sempre que nós formos fazer aumento no começo e no final da carreira, vamos fazer dessa forma, trabalhando 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Então, a minha carreira de número 4 ficou com um total de 37 pontos altos. Depois de trabalhar a carreira de número 4, eu viro a minha peça, inicio a carreira de número 5, construindo uma sequência com 6 pontos altos. Então, aqui eu faço o meu primeiro e trabalho mais 5. Trabalhei a minha sequência inicial com 6 pontos altos e aqui eu faço uma correntinha de separação, pulo um ponto alto na carreira de base e no próximo ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto, trabalho mais um ponto alto. Trabalho novamente uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base e no próximo faço um ponto alto. E vou seguir esse padrão até totalizar 9 intervalos de uma correntinha com uma sequência de 2 pontos altos entre um intervalo e outro. Então, totalizando 9 intervalos de uma correntinha, eu volto para orientar o final da carreira de número 5. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos de uma correntinha com 2 pontos altos entre um intervalo e outro. E cheguei no final da minha carreira de número 5. E aqui eu também vou trabalhar uma sequência com 6 pontos altos. Como eu já tenho um, eu vou fazer mais 5. Inicio a carreira de número 6 trabalhando um ponto alto e mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto da carreira de base. Dessa forma, eu trabalhei um aumento. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos sobre o meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar mais 5 pontos altos, totalizando 7 pontos altos aqui na minha sequência inicial. Trabalhei aqui a minha sequência inicial de 7 pontos altos e eu fiz um aumento no meu primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer intervalo sobre intervalo, ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar na minha sequência final. Aqui na minha sequência final, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui. Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto e chegando aqui no meu último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos fazendo um aumento. Então, aqui eu também vou ter 7 pontos altos. Trabalhei a minha carreira de número 6 e aqui no final eu fiz a minha sequência final fazendo um aumento no meu último ponto alto. Para trabalhar a carreira de número 7, eu viro a minha peça e aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, intervalo sobre intervalo. Então, eu não vou fazer aumento em nenhum dos lados e só vou trabalhar a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de intervalos da carreira anterior. Então, eu vou trabalhar a minha e eu volto orientando a carreira de número 8. Completei a minha carreira de número 7 e agora eu faço a carreira de número 8. Então, eu viro meu trabalho, faço o meu primeiro ponto alto e trabalho mais um ponto alto no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, eu fiz 2 pontos altos no meu primeiro ponto alto da carreira de base.
e vou completar esses pontos altos com um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar no meu primeiro intervalo. Completei a minha sequência inicial da carreira de número 8 e aqui eu trabalhei 8 pontos altos em sequência, trabalhando 2 pontos altos no primeiro ponto alto da carreira de base. E aqui eu vou trabalhar intervalo sobre intervalo, ponto alto sobre ponto alto. E chegando na minha sequência final do outro lado, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base e no meu último ponto alto eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui vai ter 8 pontos altos também, porém, nesse último ponto alto eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre ele. Completei a minha carreira de número 8, viro meu trabalho e agora eu faço a carreira de número 9. Aqui na carreira de número 9, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, intervalo sobre intervalo. Então, eu não vou fazer aumento em nenhuma das pontas. Então, trabalho meu primeiro ponto alto e continuo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E quando eu chegar aqui, vou trabalhar intervalo sobre intervalo. Então, eu vou trabalhar aqui a minha carreira e volto orientando a próxima. Completei a minha carreira de número 9 e agora eu dou início à carreira de número 10. Então, eu viro a minha peça e aqui, a partir da carreira de número 10, nós vamos começar a trabalhar as diminuições. Então, aqui nós trabalhamos aumentos, né? Em carreiras alternadas. E aqui, nós vamos trabalhar diminuições em carreiras alternadas também. Então, dessa forma, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. Feito isso, eu laço, faço metade do meu ponto alto, laço, e no próximo ponto eu faço mais metade do meu ponto alto. E olha só, eu fiquei aqui com 3 laçadinhas na agulha. E aqui eu finalizo tudo junto, dessa forma. E continuo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, intervalo sobre intervalo, até chegar na minha sequência final da carreira. Chegando aqui, eu mostro como nós vamos fazer a diminuição. Cheguei na minha sequência final da carreira de número 10, e aqui nós vamos fazer 6 pontos altos normalmente. Então, eu já tenho 1, então eu vou trabalhar mais 5. Trabalhei aqui 6 pontos altos normalmente. E agora, os próximos 2 pontos altos, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, tá? Trabalhando, então, metade de um ponto alto aqui no próximo ponto. E eu deixo, não finalizo esse ponto e já laço e faço mais metade do ponto alto no último ponto da carreira. E olha só. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laço e puxo tudo de uma vez. E aqui nós trabalhamos uma diminuição. Então, na próxima carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, intervalo sobre intervalo. Não vamos fazer diminuição na próxima carreira. Então, eu viro meu trabalho e inicio a carreira de número 11, trabalhando o meu primeiro ponto alto, dessa forma, e vou continuar preenchendo toda a carreira, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, intervalo sobre intervalo. Completei a minha carreira de número 11, e agora eu faço a carreira de número 12, virando a minha peça, e trabalho o meu primeiro ponto alto normalmente. E aqui eu trabalho metade do meu ponto alto no ponto da frente, laço e faço mais metade do ponto alto no ponto alto da frente, dessa forma. E tiro
as 3 laçadinhas da agulha de uma vez. Então, dessa forma, trabalhamos uma diminuição. Então, eu vou trabalhar uma diminuição aqui na minha sequência inicial e vou trabalhar mais uma diminuição aqui na minha sequência final, da mesma forma que nós fizemos na carreira de número 10. E o restante da carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, intervalo sobre intervalo. Cheguei aqui no final da minha carreira de número 12 e vou trabalhar a minha diminuição. Então, eu faço metade do meu ponto no ponto da frente, não finalizo meu ponto e no ponto da frente eu faço mais metade de um ponto. Fico com 3 laçadinhas na agulha e tiro as 3 de uma vez, dessa forma. Viro meu trabalho e inicio a carreira de número 13. Então, a carreira de número 13, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, intervalo sobre intervalo. Eu vou trabalhar a minha e volto orientando a próxima carreira. Completei a minha carreira de número 13, trabalhando ponto sobre ponto, intervalo sobre intervalo. Então, aqui na minha sequência inicial, eu trabalhei 6 pontos altos, e aqui na minha sequência final, eu também trabalhei 6 pontos altos. Viro a minha peça. E aqui na carreira de número 14, nós vamos trabalhar uma diminuição aqui e outra diminuição aqui na minha sequência final. Então, eu faço o meu primeiro ponto alto. No ponto da frente, eu trabalho meio ponto alto. Não finalizo meu ponto e no ponto alto da frente, eu trabalho mais meio ponto alto. Fico com 3 laçadinhas na agulha e tiro as 3 de uma vez. E continuo trabalhando ponto sobre ponto, intervalo sobre intervalo, até chegar na minha sequência final. Chegando na minha sequência final, eu vou trabalhar mais uma diminuição, da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Então, aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos normalmente. E, nesses 2 últimos, eu vou trabalhar uma diminuição, fazendo meio ponto alto em cada um dos pontos e tirando as 3 laçadinhas de uma vez. Completei a minha carreira de número 14, trabalhando uma diminuição aqui no início e uma diminuição aqui no final da minha carreira. E agora, vamos para a carreira de número 15. Na carreira de número 15, nós vamos já iniciar essas sequências de pontos altos, da mesma forma que nós trabalhamos aqui no início da nossa peça. Então, eu viro a minha peça e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. E vou trabalhar um ponto alto dentro de cada intervalo. Cheguei aqui no meu primeiro intervalo, então eu laço e trabalho um ponto alto dentro dele. E continuo da mesma forma que eu trabalhei aqui, fazendo ponto sobre ponto e chegando no intervalo, trabalho um ponto alto dentro dele. Completei a minha carreira de número 15, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base e sobre cada intervalo, eu trabalhei um ponto alto. Viro a minha peça e aqui vou trabalhar a carreira de número 16. Então, aqui eu inicio a carreira normalmente, faço o meu primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui uma diminuição. Então, eu laço e trabalho metade do meu ponto alto. No próximo ponto, trabalho metade de um ponto alto. Fiquei com 3 laçadas na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. E vou continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base até o final da minha carreira. Chegando no final, faltando 2 pontos para terminar a carreira, eu vou trabalhar uma diminuição da mesma forma que nós fizemos aqui. Completei a minha carreira de número 16.
E note que aqui no final eu trabalhei uma diminuição. Viro a minha peça, vou trabalhar a carreira de número 17 fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, do início até o fim da minha carreira. Completei a minha carreira de número 17 e aqui eu trabalhei 33 pontos altos em sequência. Então, eu fiz um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E aqui vamos fazer a carreira de número 18, então eu viro minha peça. Faço o meu primeiro ponto alto normalmente. E na sequência, vamos trabalhar uma diminuição. Então, eu faço metade do ponto, e no próximo, metade. Fico com 3 laçadas na agulha e puxo as 3 de uma vez. E continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, até chegar aqui no final da minha carreira. Faltando 2 pontos para terminar a carreira, eu trabalho novamente uma diminuição, da mesma forma que nós fizemos aqui. Completei a minha carreira de número 18, trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira. Então, aqui nós finalizamos essa base da nossa peça e agora vamos fazer um contorno com pontos baixos. Então, eu vou iniciar da minha parte mais longa da peça, então, pela minha próxima lateral. Então, eu terminei aqui a minha carreira. E aqui eu já trabalho uma correntinha, eu faço essa correntinha para dar a altura de um ponto baixo e trabalho um ponto baixo dentro daqui desse ponto alto da carreira. Então, trabalhei aqui um ponto baixo. Vou trabalhar mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto que eu trabalhei esse. Então, ficou dessa forma. 2 pontos baixos dentro do meu ponto alto da carreira. Vou trabalhar 2 pontos baixos aqui no meu próximo ponto alto da carreira. Então, eu insiro a agulha, trabalho um e no próximo mais um. Dessa forma. Então, em cada ponto alto da carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Sempre dessa forma. Inserindo o meu ponto baixo sobre o ponto alto da carreira, dessa forma. Então, eu vou trabalhar seguindo essa orientação até o final dessa minha parte mais longa da peça. Então, chegando no próximo canto, eu venho para orientar como que vamos fazer. Completei a minha lateral mais extensa da peça e aqui eu fiz 36 pontos baixos em sequência, trabalhando 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto da carreira. E cheguei aqui no meu canto. Então, aqui no meu canto, eu trabalho uma correntinha. Então, olha, note que eu fiz 2 pontos baixos aqui no ponto alto da carreira, trabalhei uma correntinha e aqui eu vou pular esse ponto aqui do canto e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo no meu próximo ponto, dessa forma. Então, eu fiz uma correntinha e pulei esse ponto alto que fica bem aqui no cantinho e já iniciei aqui no próximo. E aqui eu continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até chegar no meu próximo canto. Chegando no meu próximo canto, eu venho para orientar. Olha só, estou quase aqui finalizando essa parte mais estreita da minha peça. Então, trabalhei um ponto baixo para cada ponto alto da carreira de base. E aqui restou um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar uma correntinha, viro a minha peça e já começo o padrão da parte mais longa, trabalhando 2 pontos baixos dentro do ponto alto da carreira, dessa forma. Então, note
que eu não trabalhei ponto baixo nesse meu último ponto alto dessa parte mais estreita. Eu fiz uma correntinha e já iniciei o meu padrão da parte mais longa. E aqui, da mesma forma que nós fizemos do outro lado, vamos trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto alto da carreira. Então, colocando o meu ponto baixo dentro do ponto alto da carreira. E aqui eu aproveito e escondo esse pedaço de fio que eu deixei quando eu iniciei a minha peça. Então, eu pego esse fio e vou escondendo ao longo da minha carreira. Então, eu vou completar aqui a minha com essa orientação e volto. Completei o meu padrão da parte mais longa da peça e cheguei no meu próximo canto. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma. Trabalhei meus 2 pontos baixos dentro do ponto alto da carreira, trabalho uma correntinha, viro a minha peça. Então, aqui eu não vou trabalhar ponto baixo nesse primeiro ponto. Eu já vou aqui para o segundo ponto, olha só, venho aqui no segundo ponto, insiro a minha agulha e já trabalho o meu ponto alto, meu ponto baixo normalmente. E continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base. Então, olha só, estou aqui quase finalizando a minha carreira. E aqui eu tenho o meu penúltimo ponto da carreira, porque o último, ele tá aqui embaixo desses 2 pontos baixos. Então, nesse ponto, eu trabalho um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma correntinha e vou finalizar a minha carreira prendendo com um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo que eu fiz. Dessa forma. Agora, eu corto o meu fio e vou fazer o meu arremate escondendo o meu fio por entre os pontos e volto para fazermos a próxima carreira na cor cru. Trabalhei aqui o meu arremate e aqui eu coloquei um pedaço de barbante na cor preta, só para sinalizar aonde está a minha correntinha do canto. Então, aqui foi onde eu trabalhei aquela correntinha antes de iniciar a minha parte mais longa do trabalho. Trabalhei aqui o meu arremate e aqui eu coloquei um barbante diferente só para sinalizar aonde que está a minha correntinha no canto, porque eu vou usar essa correntinha de referência para iniciar essa próxima carreira. Então, eu pego o meu barbante na cor cru, trabalho a minha laçadinha inicial, dessa forma, e aqui, a partir da minha correntinha do canto, eu vou contar 7 pontos baixos. Então, está aqui a minha correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse 7º ponto baixo, eu introduzo a agulha e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui eu já pego esse pedaço de fio que ficou e coloco ele para frente, que aqui nós já vamos escondê-lo por entre os próximos pontos. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até chegar no meu canto, que é aonde eu tenho aquela correntinha, que está aqui sinalizado com esse pedaço de barbante. Cheguei aqui no meu canto e aqui eu já posso tirar esse pedaço de barbante, que eu já sei que agora a minha correntinha está aqui, e vou trabalhar 2 pontos baixos dentro desta correntinha aqui. Então, eu faço um e mais um. Então, sempre que nós chegarmos nos cantos, onde tiver essa correntinha, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos dentro dela. Então, em todos os cantos, eu vou fazer dessa forma. No restante da minha carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, eu vou trabalhar a minha carreira
e volto orientando a próxima. Completei toda a minha carreira com pontos baixos, seguindo a orientação de 2 pontos baixos dentro daquela correntinha de cada canto. E aqui eu finalizo prendendo com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo da carreira. Dessa forma. Então, aqui, agora nós vamos fazer a próxima carreira. E essa próxima carreira, ela merece uma atenção um pouquinho especial, porque ela não segue um padrão exato ao longo de toda a carreira. Então, aqui, eu inicio trabalhando uma correntinha e trabalho um ponto baixo nesse mesmo ponto que eu prendi com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, eu faço essa correntinha para dar a altura de um ponto baixo. E aqui eu preciso trabalhar uma sequência com 5 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu vou fazer mais 4. Trabalhei a minha sequência de 5 pontos baixos e agora eu trabalho 8 correntinhas. Trabalhei 8 correntinhas e aqui eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No 6º ponto baixo, eu introduzo a agulha e trabalho um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Pulei 5 pontos baixos na carreira de base e fiz uma argola de 8 correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu vou fazer mais 4. Trabalhei a minha sequência de 5 pontos baixos e agora eu faço 7 correntinhas. Trabalhei as minhas 7 correntinhas e aqui eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No 6º, eu trabalho a minha sequência de 5 pontos baixos. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4 e 5. Feito essa sequência de 5 pontos baixos, eu vou trabalhar 7 correntinhas. Então, olha só, eu cheguei aqui, nessa parte onde faz uma onda no meio aqui dessa parte mais longa da peça. Então, aqui eu vou pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E no 5º, faço a minha sequência de 5 pontos baixos. Então, trabalhei 1. Então, trabalhei a minha sequência de 5 pontos baixos, trabalho agora 7 correntinhas. Depois de trabalhar as 7 correntinhas, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto baixo, eu inicio a minha sequência de 5 pontos baixos. Então, olha só, aqui eu fiz. No meu canto, eu trabalhei 8 correntinhas, pulei 5 pontos baixos na carreira de base. Minha sequência de 5 pontos baixos, aqui 7 correntinhas, pulando 5 pontos baixos, a sequência de 5 pontos baixos, aqui 7 correntinhas, fazendo uma argola, e eu pulei 4 pontos baixos aqui no meio dessa parte mais longa da peça. Minha sequência de 5 pontos baixos, aqui trabalhei uma argola de 7 correntinhas e pulei 5 pontos baixos. Fiz a minha sequência de 5 pontos baixos. E aqui, cheguei no meu canto, eu trabalho 8 correntinhas e pulo 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto baixo, eu introduzo a agulha e trabalho um ponto baixo. Agora eu viro minha peça. E aqui na minha parte mais estreita, eu vou trabalhar uma sequência com 6 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu faço mais 5. Trabalhei a minha sequência de 6 pontos baixos, trabalho agora
7 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto baixo da base, eu trabalho um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu vou fazer mais 4. Trabalhei a minha sequência de 5 pontos baixos, trabalho agora 7 correntinhas. Feito as minhas 7 correntinhas, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos na base. E no sexto, trabalho um ponto baixo. E aqui eu vou repetir a minha sequência de 6 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu vou trabalhar mais 5. Trabalhei aqui 6 pontos baixos em sequência. E cheguei no meu próximo canto. Aqui eu vou seguir a mesma orientação do canto anterior. Então, eu vou trabalhar 8 correntinhas e pulo 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto baixo da carreira de base, eu trabalho um ponto baixo. Viro a minha peça e vou trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu vou trabalhar mais 4. Trabalhei a minha sequência de 5 pontos baixos, trabalho agora 7 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos na carreira de base e no sexto, introduzo e trabalho um ponto baixo. E aqui eu faço a minha sequência de 5 pontos baixos. Dessa forma. E cheguei aqui na minha curva da parte mais longa da peça. Aqui eu trabalho 7 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4 pontos na carreira de base. E no quinto, trabalho um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos, como eu já tenho um, faço mais 4. Feito isso, trabalho 7 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos na carreira de base e no sexto, trabalho um ponto baixo. E já faço a minha sequência de 5 pontos baixos. Como eu já tenho um, faço mais 4. Cheguei no meu próximo canto e aqui eu trabalho 8 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto baixo da carreira de base, eu trabalho um ponto baixo. Viro a minha peça e aqui eu vou fazer novamente a minha parte mais estreita da peça. Então, eu vou trabalhar uma sequência com 6 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu trabalho mais 5. Trabalho agora 7 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos na carreira de base. No sexto, trabalho um ponto baixo e faço uma sequência de 5 pontos baixos. Trabalhei a minha sequência de 5 pontos baixos e agora eu faço 7 correntinhas. Trabalhei 7 correntinhas aqui e aqui eu cheguei no final da minha carreira. Então, aqui eu prendo com um ponto baixíssimo e finalizo a minha volta. Então, aqui, essa parte vai ficar com 5 pontos baixos. Depois de completar essa carreira, onde trabalhamos argolas, vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. Então, o meu fio, ele tá preso no primeiro ponto baixo. Então, eu trabalho mais um ponto baixíssimo e mais um. Então, caminhei aqui com 2 pontos baixíssimos. E o meu fio tá no terceiro ponto baixo da carreira. Então, aqui eu trabalho uma correntinha, e essa correntinha eu faço para dar a altura de um ponto baixo,
e trabalho um ponto baixo sobre o ponto baixo que está o meu fio. Então, é no meu terceiro ponto baixo. E agora, eu laço e vou construir uma sequência de 15 pontos altos dentro dessa argola aqui do meu canto. Então, em todos os cantos dessa carreira, nós vamos fazer uma sequência com 15 pontos altos. Aqui eu já trabalhei um, então eu vou fazer mais 14. Trabalhei aqui 15 pontos altos na minha argola do canto. Viro a minha peça e aqui eu conto 1, 2. No terceiro ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo. E aqui eu vou começar a trabalhar a parte mais longa da peça. Vou preencher essa argola aqui, trabalhando 12 pontos altos. Então, eu laço e trabalho o meu primeiro ponto alto. Continuo até totalizar 12. Trabalhei aqui 12 pontos altos dentro da argola. Conto 1, 2. No terceiro ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo. Eu vou continuar seguindo esse padrão, fazendo 12 pontos altos dentro de cada argola, até chegar no meu próximo canto. Chegando aqui no meu próximo canto, eu vou trabalhar 15 pontos altos dentro dele e quando eu for preencher aqui a minha outra parte mais estreita da peça, eu volto orientando. Completei o padrão da minha parte mais longa da peça, trabalhando 12 pontos altos em cada argola, contando 1, 2 pontos baixos e no terceiro, trabalhando um ponto baixo. E aqui no meu canto, eu fiz uma sequência com 15 pontos altos. Viro a minha peça. E agora eu vou trabalhar o padrão da minha parte mais estreita da peça. Então, aqui eu conto 1, 2 pontos baixos e no terceiro eu faço um ponto baixo. No quarto ponto baixo, eu também faço um ponto baixo. Laço e vou trabalhar 12 pontos altos dentro desta argola. Trabalhei 12 pontos altos dentro da argola, conto 1, 2. No terceiro ponto baixo, trabalho um ponto baixo. E aqui, vou fazer mais 12 pontos altos dentro desta argola. E chegando aqui, eu vou contar 1, 2. No terceiro ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo. E no quarto ponto baixo, eu também trabalho um ponto baixo. E inicio a minha sequência de 15 pontos altos aqui na minha argola do canto. Então, eu vou trabalhar o meu e volto. Trabalhei o padrão da minha parte mais estreita da peça e aqui eu fiz 12 pontos altos em cada uma dessas duas argolas. E antes de iniciar a minha argola do canto, eu pulei 1, 2 pontos baixos. No terceiro e no quarto ponto baixo, eu trabalhei um ponto baixo em cada um deles. E iniciei a minha sequência de 15 pontos altos dentro da argola do canto. Viro a minha peça. E aqui eu trabalho o meu padrão da parte mais longa da peça. Então, eu conto 1, 2 pontos baixos e no terceiro trabalho um ponto baixo. Depois de trabalhar esse ponto baixo, eu pulo os próximos dois e trabalho 12 pontos altos em cada um dessas argolas da minha parte mais longa da peça. E sempre que eu chegar nessa sequência de pontos baixos, eu pulo 2 e no terceiro trabalho um ponto baixo. Chegando na minha argola do canto, eu vou trabalhar 15 pontos baixos e fazer o meu padrão da parte mais estreita da peça do outro lado, da mesma forma que eu trabalhei aqui. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira e volto orientando o final dela. Completei toda a minha carreira e aqui eu trabalhei 15 pontos altos em cada argola do canto e 12 pontos altos nas outras argolas.
E aqui eu finalizo a minha carreira trabalhando um ponto baixíssimo nesse meu primeiro ponto baixo da carreira. Agora eu vou caminhar com 4 pontos baixíssimos. Então, eu caminho até chegar aqui no meu quarto ponto alto da minha argola do canto. Então, dessa forma, eu fiquei com a minha laçadinha em cima do quarto ponto alto da minha argola do canto. E nesse quarto ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo. Eu preciso fazer uma sequência com 5 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu faço mais 4. Trabalhei aqui a minha sequência de 5 pontos baixos. Trabalho agora 6 correntinhas. Viro a minha peça. E vou trabalhar mais uma sequência de 5 pontos baixos, iniciando pelo ponto onde eu trabalhei o meu último ponto baixo da sequência anterior. Então, trabalhei aqui o meu primeiro ponto baixo. E observe que eu trabalhei ele no mesmo ponto que eu trabalhei o ponto baixo anterior. E continuo trabalhando pontos baixos até totalizar 5. Então, ficou desta forma. E aqui sobra 3 pontos altos. Então, eu trabalho 7 correntinhas. Vou pular esses 3 pontos altos, esse ponto baixo e mais 3 pontos altos do próximo arco, e no quarto trabalho um ponto baixo. E aqui, sobre este arco, eu vou trabalhar uma sequência com 6 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu faço mais 5. Trabalhei aqui a minha sequência de 6 pontos baixos e observe que ficou 3 pontos altos na carreira de base. Eu vou seguir esse padrão, trabalhando 7 correntinhas, e aqui eu pulo 3 pontos em cada arco, e no quarto eu inicio a minha sequência de 6 pontos baixos. Chegando nas argolas do canto, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui. Cheguei aqui no meu próximo canto e observe que em cada arco eu trabalhei uma sequência de 6 pontos baixos, separados por 7 correntinhas entre um arco e outro. Chegando aqui no canto, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no outro canto. Então, aqui eu pulo 3 pontos altos, 1, 2, 3, e no quarto eu inicio uma sequência com 5 pontos baixos. Depois de fazer a minha sequência de 5 pontos baixos, trabalho 6 correntinhas, viro a minha peça e faço novamente uma sequência de 5 pontos baixos, iniciando no mesmo ponto que eu trabalhei o ponto baixo anterior. Trabalhei aqui o meu canto. Feito isso, eu só vou repetir esse mesmo padrão. Então, aqui eu vou trabalhar 7 correntinhas, 6 pontos baixos em cima de cada arco, e chegando no canto, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui. Completei toda a minha carreira seguindo o padrão que eu orientei. E aqui eu finalizo trabalhando um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo da carreira.
E aqui eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos. Dessa forma, eu fico com a minha laçadinha sobre o meu terceiro ponto baixo da carreira de base. Vou trabalhar dentro desta argola do canto 11 pontos altos. Então, eu laço e inicio a minha sequência de 11 pontos altos. Trabalhei meus 11 pontos altos, viro a minha peça e conto 1, 2. No terceiro ponto baixo da carreira de base, trabalho um ponto baixo. Vamos seguir esse padrão de 11 pontos altos em todos os cantos. E aqui, tanto na parte longa quanto na parte estreita, vamos fazer o seguinte padrão, trabalhando 12 pontos altos em cada uma dessas argolas. Depois de trabalhar 12 pontos altos dentro da argola, eu conto 1, 2. No terceiro ponto baixo, trabalho um ponto baixo. E no quarto ponto baixo, também trabalho um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. 12 pontos altos, pulo 2 pontos na carreira de base e nos próximos 2 pontos trabalho um ponto baixo em cada um deles. E continuo trabalhando a minha sequência de 12 pontos altos em cada uma das argolas. E chegando nos cantos, eu vou trabalhar com a orientação do canto anterior. Então, aqui eu vou pular 2 pontos na carreira de base, trabalho um ponto baixo no meu ponto baixo do meio, faço uma sequência de 11 pontos altos nessa argola do canto e repito o mesmo padrão no restante de toda a peça. Completei toda a minha carreira e aqui eu trabalhei 11 pontos altos em cada um dos cantos e 12 pontos altos nos outros arcos. E aqui eu finalizo a minha carreira prendendo com um ponto baixíssimo sobre o meu primeiro ponto da carreira, ou seja, aquele ponto baixíssimo que nós fizemos aqui bem no início da carreira. Feito isso, eu posso cortar o meu fio e arrematar, escondendo esse pedaço de fio por entre os pontos. E eu volto com a cor rosa. Trabalhei aqui o meu arremate e já estou com o meu fio na cor rosa. Aqui eu trabalho a minha laçadinha inicial e vou em um arco próximo ao meu canto. Então, aqui está meu canto. No arco ao lado, eu conto 1, 2, 3. No quarto ponto alto, eu introduzo a agulha, busco um fio e trabalho um ponto baixo. Coloco esse pedaço de fio para frente, e aqui eu já trabalho o meu arremate. E vou construir aqui uma sequência com 6 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu faço mais 5. Trabalhei a minha sequência de 6 pontos baixos e aqui eu fiquei com 3 pontos altos no arco de base. Trabalho 6 correntinhas e vou para o próximo arco. Então, aqui eu já estou no meu arco do canto. No arco do canto, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Conto 1, 2, 3. No quarto ponto alto, eu introduzo a agulha e trabalho um ponto baixo. No quinto ponto alto, eu também trabalho um ponto baixo. No sexto ponto alto do arco, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, eu faço um, e no mesmo ponto de base, eu trabalho mais um. No sétimo ponto, eu trabalho um ponto baixo. E no meu oitavo ponto, também trabalho um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. 2 pontos baixos, um em cada ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto e 2 pontos baixos, um em cada ponto. Fiquei com 3 pontos altos vazios de um lado e 3 pontos altos vazio do outro.
Viro a minha peça e vou trabalhar 6 correntinhas. Depois de trabalhar as 6 correntinhas, eu vou para o próximo arco. E aqui eu pulo 1, 2, 3. No quarto, eu trabalho um ponto baixo e faço a minha sequência de 6 pontos baixos. Como eu já tenho um, trabalho mais 5. Eu vou seguir esse padrão por toda a minha carreira. Então, sempre que eu chegar nos cantos, eu vou pular 3 pontos altos. No quarto e no quinto ponto, trabalho um ponto baixo em cada um deles. No sexto ponto, trabalho 2 pontos baixos juntos. No sétimo e no oitavo, trabalho um ponto baixo em cada um dos pontos. Vou pular os outros 3 pontos altos e começar o meu padrão da outra parte. Então, aqui são 6 correntinhas em cada argola e uma sequência de 6 pontos baixos, pulando 3 pontos no início e 3 pontos no final de cada arco. Eu vou trabalhar toda a minha volta seguindo essa orientação e volto orientando a próxima carreira. Completei toda a minha carreira com o padrão que eu orientei. E aqui eu finalizo prendendo com um ponto baixíssimo. Aqui na próxima carreira, nós vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. Depois de fazer os 2 pontos baixíssimos, eu fico com a minha laçada sobre o terceiro ponto baixo da carreira. E aqui eu trabalho uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto. Ou seja, no meu terceiro ponto, eu trabalhei um ponto baixo. E no quarto ponto, também vou trabalhar um ponto baixo. Trabalho agora 11 pontos altos dentro dessa argola que tem aqui. E aproveito e arremato esse resto de fio que ficou aqui. Trabalhei 11 pontos altos dentro deste arco aqui. E cheguei aqui na parte onde tem o meu canto. Então, aqui eu pulo 1, 2. No terceiro ponto baixo, trabalho um ponto baixo. Nesse mesmo ponto, vou trabalhar mais um ponto baixo. Então, dessa forma, no terceiro ponto baixo da carreira anterior, trabalhei 2 pontos baixos no mesmo ponto. E aqui no meu quarto ponto baixo, eu vou fazer da mesma forma. Então, aqui eu também vou trabalhar 2 pontos baixos juntos. E vai ficar assim, 4 pontos baixos em sequência, porém, 2 no meu terceiro ponto baixo e 2 no meu quarto ponto baixo. Viro a minha peça e aqui pulo esses 2 pontos baixos e trabalho 11 pontos altos dentro desta argola. Trabalhei 11 pontos altos dentro da minha argola e aqui eu pulo 1, 2. No terceiro ponto baixo, trabalho um ponto baixo e no meu quarto ponto baixo também trabalho um ponto baixo. Dessa forma. Então, aqui eu fico com 2 pontos baixos vazio no início e 2 pontos baixos vazio no final dessa sequência de 6 pontos baixos na carreira anterior. Depois de trabalhar esses 2 pontos baixos, aqui na minha próxima argola, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Então, o padrão dessa volta vai ser o seguinte. Antes e depois do meu canto, eu vou trabalhar 11 pontos altos em cada uma das argolas. Então, aqui e aqui, trabalhei 11. Nessas outras argolas, eu vou trabalhar 12 pontos altos em cada uma delas. Chegando próximo ao canto, nessa argola anterior e nessa argola posterior, eu vou trabalhar 11 pontos altos em cada uma delas. E aqui no meio, vou seguir a mesma orientação que eu trabalhei aqui, fazendo 2 pontos baixos no terceiro ponto baixo e 2 pontos baixos no quarto ponto baixo. Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta e volto orientando a próxima.
Completei toda a minha carreira seguindo o padrão que eu orientei. Então, aqui, antes e depois de cada canto, eu trabalhei 11 pontos altos e nas outras argolas eu trabalhei 12 pontos altos. E aqui eu finalizo a minha carreira prendendo com um ponto baixíssimo sobre o meu primeiro ponto baixo. Aqui na próxima carreira eu trabalho uma correntinha, e essa correntinha eu faço para dar a altura de um ponto baixo, e vou trabalhar um ponto baixo no mesmo ponto no qual eu prendi com um ponto baixíssimo. Aqui eu preciso trabalhar uma sequência com 8 pontos baixos. Como eu já tenho um, vou trabalhar mais 7. Trabalhei uma sequência com 8 pontos baixos e cheguei bem aqui no meio do meu arco. E aqui eu vou subir 3 correntinhas e trabalhar um ponto picô. Então, eu pego 2 laçadinhas aqui da base do meu ponto e puxo como se fosse um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, trabalhei um ponto picô. E agora, eu trabalho um ponto baixo nesse mesmo ponto que eu trabalhei o ponto baixo anterior. E aqui eu continuo fazendo pontos baixos até chegar aqui no meu canto. Então, aqui eu trabalhei pontos baixos e já cheguei no meu canto. Chegando no canto, eu pulo o próximo ponto baixo e no outro trabalho um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Aqui no canto tem 4 pontos baixos. Eu pulo o primeiro e no segundo trabalho um ponto baixo. Depois disso, trabalho 3 correntinhas e faço um ponto picô. Depois de trabalhar o meu ponto picô, eu trabalho mais um ponto baixo no próximo ponto, ou seja, no meu terceiro ponto do canto. E ficou desta forma. E ficou o quarto ponto baixo do meu canto. E esse quarto ponto baixo eu pulo e já venho aqui para o meu arco. Então, trabalho um ponto baixo aqui no meu arco. Viro a minha peça. E aqui eu vou construir uma sequência com 6 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu faço mais 5. Trabalhei aqui a minha sequência de 6 pontos baixos, cheguei no meio do meu arco e aqui eu trabalho um ponto picô. Depois de trabalhar o meu ponto picô, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui no arco anterior. Vou trabalhar um ponto baixo no meu mesmo ponto alto da carreira de baixo. Dessa forma. Então, ficou 2 pontos baixos e um picô entre eles. E continuo trabalhando pontos baixos até chegar no meu próximo arco. Cheguei aqui na divisão entre um arco e outro, onde eu tenho 2 pontos baixos. Aqui eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo até chegar no meu próximo arco. Então, aqui no meu próximo arco, eu vou fazer uma sequência com 6 pontos baixos. Então, trabalhei aqui 6 pontos baixos, trabalho agora um ponto picô. Depois de trabalhar esse ponto picô, eu vou trabalhar um ponto baixo no meu ponto alto da frente. Então, diferente do que eu fiz aqui, nesse arco eu não trabalho o ponto baixo no ponto baixo anterior. Então, eu vou ponto da frente. Então, vai ficar dessa forma. E continuo trabalhando pontos baixos até chegar na divisão entre um arco e outro. Então, aqui nessa última carreira, o padrão vai ser o seguinte. Nos arcos que estão antes e depois do meu canto,
eu vou trabalhar a sequência de pontos baixos, o ponto picô, e vou iniciar a próxima sequência trabalhando um ponto baixo no mesmo ponto que eu trabalhei o ponto baixo anterior, da mesma forma que eu orientei aqui. Então, isso eu vou fazer nos arcos que estão antes e depois do meu canto. Nos outros arcos, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, o ponto picô e a sequência de 6 pontos baixos, trabalhando o primeiro no próximo ponto. Então, ao invés de eu fazer no mesmo ponto anterior, eu inicio no próximo. E entre um arco e outro, eu vou preencher esses 2 pontos baixos que tem na carreira de baixo. Então, eu trabalho um ponto baixo sobre cada um deles. E eu vou trabalhar toda a minha carreira seguindo essa orientação e volto orientando a rede que nós vamos fazer no verso da nossa peça. Estou aqui trabalhando a minha carreira com pontos baixos e ponto picô. E lembrando que aqui em cada canto a gente pula o primeiro ponto baixo e no segundo trabalha um ponto baixo. E aqui eu trabalho um ponto picô. E aqui no meu próximo ponto baixo, trabalho um ponto baixo. E vou pular esse próximo ponto baixo e continuar o meu padrão. Completei toda a minha carreira, seguindo o padrão que eu orientei. E aqui eu finalizo prendendo com um ponto baixíssimo sobre o meu primeiro ponto baixo da carreira. E aqui eu posso cortar o meu fio e trabalhar o meu arremate. Trabalhei aqui o meu arremate e antes de trabalhar a rede que fica no verso da nossa peça, eu vou trabalhar as minhas correntinhas e passar aqui por entre os meus intervalos, da mesma forma que nós trabalhamos no primeiro vídeo desse jogo de banheiro, ou seja, no vídeo que eu ensino a fazer o tapete da pia. Então, eu vou seguir a mesma orientação e trabalhar aqui as minhas correntinhas. Depois disso, eu volto orientando como vamos fazer a rede no verso. Agora, nós vamos confeccionar a rede que fica do lado oposto da nossa peça. Então, para isso, eu tomo como referência o meu lacinho. Então, da seguinte forma, eu quero que esse lacinho fique sobre a tampa do vaso de frente para mim. Então, dessa forma que ele está aqui. Então, para isso, eu viro a minha peça desta forma. E aqui eu estou com o verso da minha peça. Então, aqui, olha, note que os pontos, eles estão com a parte de trás viradas para cima. Então, aqui, eu pego o meu fio na cor cru e trabalho a minha laçadinha inicial. Feito isso, eu tomo como referência um dos meus cantos. Então, eu posso escolher ou este canto aqui, ou esse daqui. Então, eu escolho aqui e conto a partir dele. 1, 2, 3. Então, eu conto 1, 2, 3 arcos. E aqui no finalzinho desse meu terceiro arco, nesse intervalo que fica entre um bico e outro, eu prendo o meu fio nesse ponto baixo que fica aqui no meio. Então, vamos lá. Tenho aqui o meu canto, conto 1, 2, 3. Então, entre o terceiro e o quarto arco, eu prendo o meu fio, pegando 2 laçadinhas desses pontos baixos que tem aqui na nossa carreira. Então, aqui, ó, peguei 2 laçadinhas e aqui eu vou prender o meu fio. Então, olha só, eu prendo fazendo um ponto baixo. Então, aqui meu fio já está preso. E ficou desta forma. Então, aqui eu prendi meu fio e vou começar a construir as minhas argolas a partir deste ponto. Então, aqui eu trabalho 6 correntinhas.
Trabalhei as minhas 6 correntinhas e agora eu venho aqui, tomando como referência o ponto picô e pego 2 laçadinhas do ponto baixo. E trabalho um ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei 6 correntinhas, fiz uma argola de 6 correntinhas. Trabalho mais 6 correntinhas. E prendo aqui, entre um arco e outro, nesses pontos que tem aqui no meio. Então, eu pego 2 laçadinhas do meu ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Trabalho 6 correntinhas e vou continuar seguindo este padrão, trabalhando 6 correntinhas e prendendo com um ponto baixo, tomando como referência o ponto picô, pegando 2 laçadinhas do ponto baixo e trabalhando um ponto baixo. E depois, trabalho o meu ponto baixo entre um arco e outro, bem no meio aqui dos meus pontos baixos nessa carreira de base. Então, estou trabalhando aqui a minha carreira, seguindo o padrão de 6 correntinhas e prendendo com um ponto baixo, tomando como referência o ponto picô e o meio entre um arco e outro. E eu cheguei aqui no meu canto. Aqui eu trabalho 6 correntinhas também. E prendo com um ponto baixo, tomando como referência o ponto picô do meu canto. Dessa forma. E eu vou seguir toda a minha volta trabalhando desta maneira. Então, 6 correntinhas e o ponto baixo. E eu vou terminar a minha volta aqui do outro lado da minha peça. E aqui eu termino a minha volta tomando como referência também este canto aqui. Então, a partir dele, eu vou contar 1, 2, 3. E aqui no intervalo entre o terceiro e o quarto bico, eu vou terminar a minha volta. Então, a partir daqui eu conto 1, 2, 3. Aqui no finalzinho do meu terceiro arco, a partir do canto, eu finalizo a minha carreira. Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira e volto mostrando como que nós vamos finalizar e como nós vamos trabalhar as próximas. Trabalhei aqui toda a minha carreira seguindo a orientação que eu passei. E olha só, finalizei aqui, contando a partir do meu canto. Eu conto 1, 2, 3 e aqui na base desse terceiro arco eu finalizei a minha carreira. Então, aqui, contando todas essas argolas, eu trabalhei um total de 20 argolas de 6 correntinhas. E prendi com um ponto baixo nos pontos que eu orientei. E agora vamos para a segunda carreira da nossa rede, que fica atrás da peça. Então, aqui eu virei a minha peça. E aqui eu vou trabalhar o meu ponto alto normalmente. Então, trabalho um ponto baixo e uma correntinha sobre o primeiro ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei o meu ponto alto. Trabalho agora 6 correntinhas. Então, dessa forma, como eu fiz o meu ponto alto trabalhando um ponto baixo e uma correntinha, eu fiquei com 7 correntinhas. Se você faz o ponto alto trabalhando 3 correntinhas, você vai ficar com um total de 9 correntinhas. Então, aqui eu vou para o próximo ponto baixo, laço e trabalho um ponto alto sobre ele. Trabalho 6 correntinhas. Vou para o próximo ponto baixo e trabalho um ponto alto sobre ele. E eu vou seguir esse padrão por toda a minha carreira. Então, eu vou trabalhar argolas de 6 correntinhas e um ponto alto sobre cada um dos pontos baixos da carreira de base. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta e volto orientando a nossa terceira carreira. Completei a minha carreira de número 2 com a orientação que eu passei e aqui
na carreira de número 3 da nossa rede, que fica atrás da peça, eu trabalho um ponto alto normalmente. Então, trabalhei aqui o meu ponto alto e agora eu faço 5 correntinhas. E vou para o próximo ponto alto da carreira de base e trabalho um ponto alto sobre ele. Então, aqui nessa carreira e na próxima, tanto na carreira de número 3 quanto na carreira de número 4, nós vamos seguir esse padrão. 5 correntinhas e trabalho um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou seguir esse padrão e completar a minha carreira de número 3 e a minha carreira de número 4 com o mesmo padrão e volto orientando a carreira de número 5. Então, aqui eu estou finalizando a minha carreira de número 4 e eu vou construir um ponto alto contando. Então, aqui tem o meu ponto baixo e aqui a minha primeira correntinha, que eu conto ela como parte do meu primeiro ponto alto. Então, eu introduzo a agulha aqui, pego 2 laçadinhas e trabalho o meu ponto alto aqui. Se você fez 3 correntinhas, você vai contar as 3 e trabalhar o ponto alto sobre a terceira correntinha. Então, agora nós vamos para a carreira de número 5. Então, eu viro a minha peça e aqui trabalho o meu primeiro ponto alto normalmente. Depois de trabalhar o meu primeiro ponto alto, eu faço 4 correntinhas. Trabalhei minhas 4 correntinhas, laço e trabalho um ponto alto no ponto alto da frente. Então, vai ficar dessa forma. E o padrão dessa carreira e da próxima vai ser esse. 4 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou trabalhar aqui a minha carreira de número 5 e a minha carreira de número 6, seguindo este padrão. E volto orientando a carreira de número 7. Lembrando que aqui são argolas de 4 correntinhas. Trabalhei a minha carreira de número 5 e a minha carreira de número 6, ambas com a mesma orientação, construindo argolas de 4 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Então, em todas essas carreiras, nós estamos trabalhando 20 argolas. E aqui na nossa carreira de número 7, eu viro a minha peça e aqui eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. Na carreira de número 7, nós vamos trabalhar um ponto alto normalmente, aqui no início. Então, iniciei aqui com o meu ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto sobre o próximo ponto alto da carreira. 3 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou trabalhar a carreira de número 7 e a carreira de número 8 com a mesma orientação. Então, vou trabalhar aqui as minhas 2 carreiras, construindo argolas de 3 correntinhas e volto orientando a carreira de número 9. Trabalhei a minha carreira de número 7 e a minha carreira de número 8, fazendo argolas de 3 correntinhas. E aqui na carreira de número 9, eu trabalho o meu ponto alto inicial, trabalho 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira de número 9 e a carreira de número 10 com essa orientação. 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Então, vou trabalhar aqui as minhas 2 carreiras com essa orientação e volto orientando a carreira de número 11. Trabalhei a minha carreira de número 9 e a minha carreira de número 10 seguindo a mesma orientação. Então, eu fiz argolas de 2 correntinhas entre um ponto alto e outro. E aqui na minha carreira de número 11, eu trabalho o meu ponto alto inicial, trabalho uma correntinha e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, o padrão dessa carreira e da próxima vai ser esse. Uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou trabalhar a minha carreira de número 11 e a carreira de número 12 seguindo essa orientação. E volto orientando a carreira de número 13.
Trabalhei a minha carreira de número 11 e a minha carreira de número 12, fazendo ponto alto sobre ponto alto e uma correntinha entre um ponto alto e outro. E aqui na carreira de número 13, eu vou trabalhar o meu ponto alto inicial. E aqui nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, trabalho aqui um ponto alto no ponto alto da frente. E vou seguir esse padrão. Então, nessa carreira, na carreira de número 13, eu não vou fazer correntinhas entre um ponto alto e outro. Então, eu vou trabalhar só ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer isso na carreira de número 13 e também na carreira de número 14. Trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas duas carreiras e volto. Trabalhei aqui a minha carreira de número 13 e a minha carreira de número 14, toda em pontos altos. Então, eu não trabalhei nenhuma correntinha entre um ponto alto e outro. E aqui eu trabalho 6 correntinhas. E prendo com um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto alto da carreira. Então, eu vou prender aqui. Feito isso, eu posso pegar e arrematar aqui o meu fio, escondendo por entre os pontos, para a gente iniciar a próxima parte, que vai ser um detalhe aqui nessa borda que ficou da nossa rede, que fica aqui atrás da nossa peça. Trabalhei aqui o meu arremate e agora nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos nessa base da nossa rede que fica no verso da peça. Então, eu venho com o meu fio na cor cru e faço a minha laçadinha inicial. Feito isso, eu procuro onde eu iniciei a confecção da rede. Então, eu iniciei por aqui, pois é aqui que tem esse pedaço de fio. Então, aqui eu pego a minha laçadinha inicial e vou introduzi-la nesse ponto baixo aqui, nesse primeiro ponto baixo. Então, eu introduzo a agulha, busco um fio, trabalho um ponto baixo. Então, ficou desta forma. Trabalhei um ponto baixo sobre esse primeiro ponto baixo da carreira. E agora eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada um desses pontos altos aqui da carreira. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu coloco esse fio para frente e aproveito para arrematar ele, junto com esse outro aqui também. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos nesse ponto alto aqui. Então, trabalhei um. E mais um. Dessa forma, eu trabalhei 2. E eu vou continuar trabalhando 2 pontos baixos em cada um desses pontos altos aqui da carreira. Então, vou para o próximo e aqui trabalho 1 e 2. Eu vou seguir esse padrão até eu chegar aqui no meu centro, onde eu tenho essas correntinhas. Então, cheguei aqui no centro da minha rede, onde tem essas correntinhas, e até aqui eu trabalhei um total de 27 pontos baixos. Então, eu fiz 2 pontos baixos em cada ponto alto da carreira. Contando com aquele primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no início, totaliza 27. Então, aqui, nessas correntinhas, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos. Depois de trabalhar esses 5 pontos baixos nessas correntinhas, nós continuamos com o padrão, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto alto da carreira. Então, eu trabalho aqui na lateral do ponto. Já estou aqui no final dessa carreira de pontos baixos e eu trabalho um ponto baixo pegando 2 laçadinhas desse primeiro ponto baixo, ou seja, desse ponto baixo que está preso aqui no bico da nossa peça. Então, eu pego 2 laçadinhas e trabalho um ponto baixo. Dessa forma, eu finalizo essa carreira de pontos baixos.
E contando com todos os pontos baixos, tanto esse ponto baixo final quanto o ponto baixo inicial, eu trabalhei um total de 59 pontos baixos. Essa próxima carreira, nós vamos trabalhar ela toda com meio ponto alto. Então, eu trabalho da seguinte forma. Aqui eu faço um ponto baixo, só para iniciar a carreira, e os próximos pontos eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu trabalho da seguinte forma. Laço, introduzo a agulha, busco um fio, puxo, e aqui eu laço e vou tirar essas 3 laçadinhas de uma vez. Dessa forma. Então, aqui eu trabalhei meio ponto alto. Laço, introduzo, busco um fio, puxo, laço e puxo as 3 laçadinhas de uma vez. Então, eu vou trabalhar seguindo esse padrão até restar um ponto na minha carreira de base. Então, aqui já estou quase finalizando essa minha carreira de meio ponto alto. E no último ponto, ao invés de eu trabalhar meio ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Da mesma forma como nós iniciamos a carreira. Então, aqui, um ponto baixo. Depois de trabalhar o meu último ponto baixo, eu posso cortar o meu fio e trabalhar o meu arremate. E chegamos no fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário nos dizendo o que você achou desta videoaula. E também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se maravilhar com essa arte que é o crochê.